Boa noite a todos e todas. Boa noite você aí de Anchieta, que está aí online nos assistindo. Dizer a você que você é bem-vindo e bem-vinda. Boa noite aos nossos amigos, nossos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a todos e todas. Amém? Glória a Deus. Dizer a você que é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui, atendendo ao chamado do Senhor, para trazer a mensagem que nos traz cura, que nos liberta e que nos dá vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Pai amado, Deus bondoso, Deus poderoso, antes de começar a sua palavra, nós queremos nos lançar diante da sua presença, nós queremos nos curvar diante do teu poder, nós queremos dizer que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, o nosso Redentor e Salvador. Nós te louvamos, te agradecemos pela sua presença em nós, e queremos te fazer um convite muito especial, que o Senhor esteja agora ministrando a sua igreja, para que nós possamos, ó Deus, sairmos daqui alimentados pela tua palavra. Em nome de Jesus é que eu oro, amém. Quero pedir a você desculpas, porque nós tivemos uma falha técnica aqui, por isso estamos atrasados, mas em breve nós estaremos começando ministrar a palavra do Senhor. Amém? Tudo certo aí? Podemos? Glória a Deus. Então convido você a abrir a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos 5. Amém? Glória a Deus. Marcos 5, no versículo 22, diz o seguinte: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. No 24 diz: Jesus foi com ele. Agora pula aí e vamos lá no 36. Pula, por favor, né? 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas crer somente. Mas no 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. No 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, aleluia, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Glória a Deus, que palavra linda, né? Por si só esta palavra já ministra o nosso coração, mas a palavra do Senhor aqui, ela relata uma história muito interessante
de uma pessoa chamada Jairo. E este Jairo, diz a palavra do Senhor que ele era um dos chefes da sinagoga. Sendo um dos chefes da sinagoga, possivelmente esse homem era um homem de status, era um homem socialmente muito bem visto na sua região, um homem de posses. Imagino que Jairo tinha suas fazendas de camelo, tinha uma boa casa, Jairo possivelmente tinha uma boa situação financeira, de forma que possivelmente bens materiais não lhe faltava. Mas houve um acontecimento em sua vida que nada e nem ninguém pôde resolver a sua situação. Relata a palavra que a sua filha, de aproximadamente 12 anos, adoeceu para a morte. Então Jairo, sem ter o que fazer com seus recursos, sem ter onde resolver a sua situação, creio que Jairo chegou a uma conclusão. Bom, já que o meu dinheiro não resolve, já que a minha posição social não resolve, eu creio que ele resolveu então procurar Jesus, porque ele soube que Jesus estava passando por ali. E no versículo 23 que nós lemos, diz a palavra que Jairo, quando chegou para Jesus, ele chegou com um firme propósito. Ele chegou para Jesus e colocou para Jesus a situação que ele se encontrava e disse: minha filhinha está morrendo, venha por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada, e ponto final. Gente, a Bíblia no capítulo 22 de Marcos 5, diz que o dirigente da sinagoga, ele, vendo Jesus, ele, antes de colocar para Jesus a sua situação, diz a palavra do Senhor, que ele se prostrou diante dele. Ele se prostrou diante do Senhor, ele se curvou diante do Senhor. Ele se curvou por quê? Porque ele ali estava expressando a sua fé. O que ele estava colocando para o Senhor, ele creu que o Senhor tinha poder para ressuscitar, para curar a sua filha, que o Senhor tinha poder para curar a sua filha. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jairo fez questionamento. Foi talvez pensando, quem sabe, ao encontrar Jesus, a minha filha pode ser curada. Quem sabe ele realmente tem esse poder de curar. Não, Jairo vai com um firme propósito. Se o Senhor impor as mãos, a minha filha vai ser curada. Jairo vai com fé incondicional. Ele vai com a certeza de que realmente o Senhor tem poder para curar. E isso eu chamo de fé sobrenatural. Fé racional, fé sábia, fé dura, que luta contra os nossos sentimentos alojados no nosso coração. Jairo, quando chega para Jesus, eu não sei se você tem filhos, mas deve ter alguém muito próximo a você. Quando alguém adoece para a morte, principalmente filho, eu imagino como o coração daquele homem estava. Jairo estava com muita tristeza no coração. Eu, como mãe, imagino isso. Jairo estava muito emocionalmente abalado, porque a sua filha não estava simplesmente enferma, a sua filha estava morrendo. Mas Jairo vai com esta certeza, com esta fé dura, incondicional, dizendo para o Senhor o que ele esperava do Senhor. E em Provérbios 4:23, diz o seguinte: sobre tudo o que você deve guardar,
guarde o seu coração, porque dele procede a vida. O que é guardar o coração? Guardar o coração significa que você deve tomar muito cuidado com os seus sentimentos. Você deve tomar muito cuidado com as suas emoções. Você deve tomar muito cuidado com a sua mente, com o seu intelecto, para que a sua vida espiritual flua, para que a sua vida espiritual flua, você precisa filtrar o que entra no seu coração. Tudo que advém a você, primeiro você analisa, para depois então ver se realmente você deve ocupar o seu coração, os seus sentimentos, você deve se emocionar com aquela situação. Por quê? Porque sentimentalismo demais, porque emoção demais, porque coração demais vai atrapalhar o fluir de Deus na sua vida, porque ou você está pensando nas coisas do coração, no sentimento, no choro, na tristeza, na mágoa, no ressentimento, ou você está com a fé sobrenatural, com a fé firme no Senhor. E o que é fé sobrenatural? Fé sobrenatural é crer na palavra do Senhor, é acreditar naquilo que a palavra do Senhor diz ao seu respeito. Na palavra do Senhor, certamente tem tudo aquilo que você precisa para combater os sentimentos do coração. Existem coisas que atacam o nosso coração, impedindo-nos de ter vida plena com Deus. Entre elas, eu destaco a mentira. A mentira, ela pode, que são os enganos da vida, né? Ela pode nos impedir de termos liberdade com o Pai. Também a crueldade é um perigo. Por quê? Porque a maioria das pessoas sofreram crueldade por pessoas que você amava ou ama. Ou sofreram, ou estão sofrendo hoje, crueldade com pessoas que você ama. Pessoas que te machucaram no passado, ou têm tentado te machucar no presente. E também as tentações, os convites para pecar, que até nos parecem uma coisa boa. E você pode falar, não, mas eu sou crente, mentira, eu não aceito, tentação também não, crueldade já ficou no passado, glória a Deus, aleluia, mas isso pode acontecer com você, pode acontecer comigo. Isso aconteceu com Jesus. Te dou um exemplo de tentação que ocorreu com Jesus, quando ele vai orar, quando ele vai jejuar por 40 dias, e Satanás, sabendo que o seu sentimento era de fome, sabendo que ele estava frágil fisicamente como homem, sabendo que o seu coração e as suas emoções estavam fragilizadas como homem, porque ele estava com fome, o que é que Satanás propõe a ele? Que ele transforme as pedras em pães. E o que é que Jesus faz? Jesus está com firme propósito de oração, de jejum. Assim como nós estamos com firme propósito até celebrarmos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, com este firme propósito de oração, de jejum. E Satanás vai, talvez, te tentar também. Mas Jesus então pega a palavra do Senhor e responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Assim, tudo o que te acontece, se você buscar na palavra, tem resposta para você vir contra as suas emoções, contra os seus sentimentos, para que você lute, para que você confronte as lutas do seu dia a dia. Você precisa se basear
na palavra do Senhor, acreditando naquilo que a palavra do Senhor diz ao seu respeito. Não titubear, filtrar tudo aquilo que entra no seu coração. Fé dura, fé persistente, coragem. O que é fé sobrenatural? Eu fiquei a imaginar um carro, quando você está dirigindo no escuro, o farol alcança talvez por 20 metros, não sei. Fé sobrenatural é crer e acreditar que o que está no escuro vai ser o melhor que Deus tem para você. Mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que os seus olhos carnais não enxergam, mas os seus olhos espirituais acreditam, creem que se o Senhor está com você, o que você não está vendo, o que você não alcança com seus olhos carnais, através da fé sobrenatural, tudo pode acontecer. Mas nós também temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque no meio em que vivemos, muitas vezes pessoas podem chegar para nós, sendo portadoras de palavras que vão nos levar ao desânimo, vão nos levar a uma desistência, vão nos levar ao fracasso. São aquelas frases: ah, você está velha, você não consegue mais. Ah, o seu dinheiro é pouco, você não tem condições para tanto. Ah, sua filha está indo de mal a pior, e por aí afora. O que não faltam são pessoas que trazem palavras que podem desencorajar você, podem desestimular você, podem fazer com que você traga estas palavras para o seu coração, interioriza estas frases malditas, e aí você vai meditar nelas, pensar nelas, imaginar que realmente você não pode, que realmente você não é capaz, que realmente a sua família está destruída, que realmente o seu ministério está destruído, que realmente a sua saúde está mal, que realmente o seu trabalho não vai bem. E enquanto você ocupa a sua mente, enquanto você se enche desses sentimentos, desses pensamentos, enquanto a sua emoção está voltada para estas palavras, você não tem como ao mesmo tempo vivenciar, crer nesta fé sobrenatural, crer no poder de Deus, crer naquele que tudo pode, crer naquele que é capaz de ressuscitar até mesmo aquele que está morto, crer que Ele venceu a morte, crer que Ele vivo está, que Ele está na sua casa, que Ele está presente com você, que Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus da força, o Deus do poder, o Deus da graça, o Deus da misericórdia. Oh, aleluia! Nós temos que filtrar, e muito aquilo que nós deparamos, com aquilo que nós deparamos, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós sentimos. Isso aconteceu com Jairo. As pessoas chegaram para ele e disseram para ele uma coisa: Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a sua filha morreu. Eu fiquei a imaginar, ontem cheguei do trabalho e estava meditando nesta palavra, como deve ter entrado no coração de Jairo esta mensagem. Como Jairo, fisicamente, como homem natural que era, deve ter pensado: a única filha que ele tinha, possivelmente ele tinha planos para a sua vida, possivelmente ele imaginava um futuro brilhante para a sua filha, agora sua filha morre. Mas Jairo, mais uma vez, exercita aqui a fé sobrenatural. Jairo não se conflitua, Jairo não se desespera, Jairo não diz nada para Jesus o que pediram, o que sugeriram que ele falasse. Não incomode mais o mestre. Não, Jairo não se conflituou. Jairo simplesmente diz a palavra do Senhor, que Jairo
olhou para o Senhor, fitou os olhos no Deus Todo-Poderoso. E quando Jairo olha para o Senhor já tinha ouvido as frases malditas. E o Senhor olha para Jairo e diz uma coisa: ei, Jairo, não temas, crê somente. Aleluia, glória a Deus. Talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que está com seu coração conflituado. Talvez eu esteja falando nesta noite para alguém que está chorando muito, está com as suas emoções abaladas, está triste, quem sabe acuado num canto, quem sabe não consegue mais nem se arrumar, quem sabe triste, aborrecido, sem esperança, sem expectativa de vida. Quem sabe eu esteja falando para alguém que está com seu coração cheio de mágoas, de ressentimento, porque no passado uma pessoa ou muitas pessoas foram cruéis, porque pessoas hoje estão sendo cruéis. E o Senhor, o Deus de Jairo, o Senhor, o Deus meu, o Deus seu, o Espírito Santo de Deus que nos assiste, está ouvindo todas estas frases, está ouvindo tudo, porque Ele habita em você. E antes mesmo que Jairo abrisse a boca, e antes mesmo que você abra sua boca, Ele já ouviu tudo, Ele já sabe de tudo. E esta palavra é para mim, esta palavra é para você. Não temas, crê somente. Aleluia. Aleluia. Jairo não foi desesperado, descabelado embora, curtir o culto fúnebre da sua filha. Jairo continua firme no Senhor, continua firme com o Senhor. Jairo continua caminhando com o Senhor em direção à sua casa. Eu quero dizer para você que Ele continua caminhando com você. Ele continua caminhando conosco. Ainda que haja vírus, ainda que haja situação financeira, econômica difícil, ainda que haja tanta coisa que nós não gostaríamos que houvesse, mas é permissão dEle. Ele está conosco e é isso que nos importa. A presença dEle em nós é a nossa suficiência. Creia nisso, porque Ele ainda está no controle, Ele ainda está no comando. E então Jesus vai caminhando em direção à casa de Jairo, caminhando em direção à morte, caminhando em direção a um funeral, e Jairo segue Jesus. Jairo segue Jesus, crendo no que Jesus disse, crendo no que a palavra diz ao nosso respeito. Paulo diz uma coisa: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Por que ele dizia isso? Porque quando ele enfraquecia, o Espírito de Deus agia, o Espírito de Deus respondia. Porque não é a minha força, é a força dele. Porque não é através de mim, é através dele. Não sou eu que faço, é Ele que faz. Aleluia, irmãos. Então, filtrem o que vai entrar no seu coração, o que vai entrar nas suas emoções, o que você vai pensar, o que você vai imaginar. Você precisa confrontar essas lutas, crendo nas promessas, crendo na presença dEle, crendo na força dEle, crendo no poder dEle. Aleluia, glória a Deus. E aí, Jairo chega naquela casa. E quando Jesus chega naquela casa, o que nós acabamos de ler? Jesus retira de dentro daquela casa todos aqueles que emocionalmente estavam chorando. Jesus retira daquela casa todos aqueles que estavam tristes, aborrecidos, porque tinham perdido a menina, porque estavam com dó dos pais da menina. E eu aqui não quero referir que
nós devemos ser duros? Não. Nós temos que ser misericordiosos? Sim. Nós temos que chorar com os que choram? Sim. Nós temos que abraçar aquele que está sofrendo? Sim. Isso é bíblico. Nós temos que fazer isso? Sim. Mas o que a palavra do Senhor está dizendo para nós hoje é que nós não podemos vivenciar isso. Nós temos que chorar, nós temos que conviver com as pessoas que estão sofrendo, mas nós precisamos sair deste lugar de luto, nós precisamos sair deste lugar de tristeza, deste lugar de solidão, deste lugar de autocomiseração, deste lugar de amargura, de tristeza, e então termos a satisfação, termos então um encontro verdadeiro e exercitar. Nós precisamos exercitar esta fé sobrenatural, esta crença num Deus vivo. Ah, pastora, mas nós sofremos. Claro, eu também sofro. Mas vamos chorar, mas se o choro vem uma noite, a alegria vem pela manhã. Por quê? Porque é o Senhor que está conosco, que cuida de nós. Por isso Jesus retirou dentro daquela casa todo mundo que estava com esse espírito de piedade, todo mundo que estava com esse espírito de perda, de tristeza. Jesus, a palavra de Deus, não sou eu, a palavra de Deus diz que Jesus mandou todo mundo sair daquela casa. E ficou quem? Ficaram os da fé. Os discípulos que estavam com Jesus ficaram, porque eles criam no poder da ressurreição. Eles criam que Jesus tinha poder de ressuscitar aquela menina. E Jesus disse: não temas, creem somente. E ficaram também os pais da menina. Então, aqueles que tinham fé sobrenatural. Não é fé natural, não. Fé sobrenatural. Fé num Deus que tudo pode. Então, naquele momento, Jesus, então, realiza o milagre na vida da menina e ordena que ela levante, que ela ressuscite da morte para a vida. Aleluia. Glória a Deus. Eu pensei muito em trazer essa palavra. Achei que era uma palavra um pouco dura, não muito sentimental. Mas quero dizer uma coisa para você. Sentimento não combina com fé natural. Não combina. Chorou. Seque as lágrimas, porque você sabe que o Senhor recolhe todas elas. E então, vamos nos prostrarmos diante daquele que tem poder. Como Jairo prostrou, vamos colocar para o Senhor aquilo que está, o que nos tem nos conflituado, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos anseios, e vamos esperar nele, porque ele tem a resposta. Não é meu choro, não é o meu emocional que vai me responder, é o Senhor que vai nos responder. Filtre tudo. Seja sábio. Peça ao Senhor sabedoria. Peça ao Senhor o dom da fé sobrenatural. Para que você possa ver o mundo como Deus vê. Para que você possa sentir o mundo como Deus sente. Para que você possa agir. Ainda que haja tristeza. Ainda que haja dor. Ainda que haja impossibilidade. Como havia na vida de Jairo. Mas Jairo creu, sobrepôs a esta dor, sobrepôs a este medo, sobrepôs a esta angústia de talvez Jesus não chegar a tempo, porque houve acontecimentos no meio do caminho, mas ele creu, ele teve a certeza de que o Senhor tudo pode. O Senhor tudo pode na sua vida, o Senhor tudo pode na nossa vida. Não temas. Creia somente, confronte as suas lutas com a palavra, com jejum, com oração. Encha o seu coração do Espírito Santo de Deus. Guarde o seu coração, preserve, porque é dele
que procede à vida. Não temas, creia somente. Aleluia, glória a Deus, amém. Quero orar por você. Pai amado, Deus bondoso, como Jairo se prostrou diante de Ti, Pai, nós também nos prostramos diante do Senhor. Não com nossos sentimentos, não com o nosso coração, não com as nossas emoções, não, mas crendo que o Senhor, o Deus do poder, está conosco, crendo que o Senhor, o Deus do poder, vai nos fortalecer para que confrontemos as nossas lutas, para que sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ai, Pai, que nós possamos, ó Deus, no amanhã, ou ainda hoje, Pai, olharmos para o Senhor, crendo nas suas promessas, crendo de quem somos nós na sua presença, cremos de que o Senhor tem promessas para nós, de que o Senhor continua dizendo, não temas, João, não temas, Maria, Antônio, José, não temas, creia em mim. Nós queremos esta fé, Pai, queremos esta fé sobrenatural, queremos este dom, Pai, que é do Senhor, mas a Tua palavra diz que se nós te pedir, o Senhor a nós concede os Teus dons, Pai. Então nos dê o dom da fé, Pai, mas uma fé sobrenatural, uma fé que sobrepõe as emoções, uma fé que sobrepõe as lágrimas, uma fé, Pai, que está acima de qualquer sentimento, Pai, uma fé, Pai, madura, uma fé dura, uma fé, Pai, que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar conosco, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor vai estar conosco, porque nós cremos na Sua presença, nós cremos no Teu Santo Espírito, nós cremos no poder da ressurreição, nós cremos em Ti, Pai, nós estamos aqui, Senhor, em jejum, em oração, Pai, até que celebremos o Pentecostes, Pai, não é à toa, Senhor, é porque queremos esta fé sobrenatural, Pai, é porque queremos ser revestidos de Ti, Pai, é porque, Pai, não queremos olhar para o nosso braço forte, não queremos olhar para as nossas emoções, não queremos, Pai, dar razão ao nosso coração, não, Pai, nós queremos confiar em Ti, Pai, em Ti somente. Ajude-nos, Senhor, conceda-nos, Senhor, este dom, esteja conosco, Pai, fortaleça-nos, Pai, porque as lutas são grandes, mas o Senhor vai nos direcionar para que confrontemos todas elas, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através das nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos e todas. Que o Senhor esteja fortalecendo a vida espiritual de cada um. Amém? Glória a Deus. Quero impetrar a bênção final. Que o Deus de amor, misericordioso, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para nos resgatar do nosso lamaçal de pecado. E que a doce presença do Espírito Santo, a presença consoladora, a presença sustentadora, a presença fortalecedora, esteja fortalecendo a todos nós, para que mais uma vez o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Que Deus abençoe a todos e todas. Amém. Um forte abraço, fiquem com Deus.